sobre ela. O aspecto dele era como relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, é como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá eles me verão. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. Peço aos irmãos que, por favor, abram suas Bíblias, a Hebreus 13, a partir do verso 8, e nós vamos ler, pensando nessa ideia de que o sacrifício libertador de Cristo por nós e o nosso sacrifício de louvor a Cristo. Esse sacrifício não, ele só é possível porque Cristo sacrificou-se, né? Ele foi sacrificado, ele foi crucificado ali na cruz do Calvário por nós. E o texto nos chama a atenção para isso, o nosso sacrifício de louvor ao nosso querido Deus. Diz assim a partir do verso 8 do capítulo 13: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Nós temos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Esse, meus irmãos, é um pequeno trecho dessa carta, né? Alguns chamam de carta, outros dão outros nomes, para nossa vez não seja tão importante isso, mas
que é escrito, e o autor também desconhecido, é escrito aos Hebreus. No entanto, é inspirado por Deus, uma carta inspirada e que faz parte do cânon, cujo autor nós não conhecemos. O que estava acontecendo nesse contexto, né, para ser bem breve e objetivo, o que estava acontecendo para que essa carta ela fosse escrita e com tanta profundidade teológica? Se você lê Hebreus do começo ao fim, tem muito ensino, principalmente nessa relação sacrificial de Cristo. O Cristo como o substituto, né, do sacrifício que vinha até o momento, até então, mas perfeito, superior e melhor. Essa carta ela é escrita dentro dessa ideia. O seu autor, então, nós não sabemos, mas ele conhecia muito bem aquelas pessoas para quem ele está escrevendo a carta. E ele conhecia muito bem a obra de redenção de Cristo na vida dele e dos seus destinatários. Eram pessoas, possivelmente, né, eram judeus, porque o título da carta é Hebreus, eram judeus convertidos a Cristo. É interessante que a gente percebe no teor da carta que no início da conversão, da vida cristã desses irmãos, eles deram testemunho de fé em Cristo. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Eles deram profundo testemunho de fé, de conversão a Cristo, quando eles reagiram como servos de Jesus diante dos abusos das próprias autoridades contra os cristãos. Esse grupo, esse povo, ele deu testemunho. Ele fala na carta, no capítulo 10, diversos versículos, ele vai falar desses irmãos que deram grande testemunho. Eles sofreram muitos agravos nas suas próprias vidas. Eles foram atingidos por tantas perseguições, sofrimentos sobre as suas vidas. Então, eles, por causa de Cristo, eles não abandonaram o cuidado. E nesse sofrimento todo, eles não abandonaram o cuidado com os encarcerados, com aqueles que estavam sofrendo injustamente, por certo, sendo presos, porque amavam a Cristo. Então, eles tinham uma ficha de testemunho cristão que é levantado nos capítulos anteriores. Mas o que está acontecendo? Por que a carta então é escrita? Eles estão buscando agora, novamente, buscando uma ancoragem, um refúgio ainda no judaísmo antigo, nas práticas cerimoniais antigas, né? A gente não sabe quem é o destinatário, aonde está esse povo, onde está esse pessoal, né? Onde eles se encontravam, talvez Roma, provavelmente, ou outra localidade, não temos tanta certeza. Mas vai ficar muito claro, meus irmãos, nessa carta, o propósito de trazer esses irmãos, de trazer essas pessoas convertidas que estavam sofrendo esse assédio, né? Não só assédio, eles tinham no seu coração, agora estavam buscando algum tipo de refúgio no meio das práticas judaicas. Porque eles desejavam voltar então do cristianismo para o judaísmo. Até hoje, meus irmãos, eu só ouvi uma pessoa me falar uma vez, e disse o seguinte: olha, pastor, a esposa, né? A gente está voltando para tal igreja porque nós sentimos saudade e a gente sabia que não era um lugar que se pregava uma mensagem de salvação. Eu senti vontade, senti saudade das práticas que lá acontece. E aqui, meus irmãos, tem um pouco disso aqui, nessa possível desejo de voltar. Por que eles vão voltar? Possivelmente por perseguições que eles estavam sofrendo, porque quando se convertia a Cristo, ainda sob as asas do judaísmo, que muitos falavam, né? E a igreja era uma parte do judaísmo, mas eles sofriam perseguições pelos próprios judeus. E com isso também associado a um saudosismo, dentro disso que eu acabei de falar, uma vontade, uma saudade talvez daquilo que era o culto lá no templo, aquelas pompas com o sacerdote, os sacrifícios, o altar, as cerimônias, tudo isso de repente estava sendo estava trazendo uma saudade, uma vontade neles de voltar a isso e fugir desse sofrimento, porque o judeu ele era protegido nesse aspecto, religiosamente ele era protegido por Roma. Roma não influenciava, não dificultava a adoração do judeu, mas dos cristãos mais tarde, né, vai começar de fato pelos próprios romanos uma dura perseguição. Trazer de volta esses irmãos, essas pessoas,
como única e verdadeira segurança em Cristo, é o propósito então, dessa carta. O capítulo 13, meus irmãos, ele é o final da carta, é o último capítulo que nós vemos aí. Muitas coisas já foram tratadas anteriormente nos outros capítulos, com muito teor, né, teológico, e alguns conselhos são tratados aqui no capítulo 13, bem desde o comecinho. Muitos conselhos são dados, conselhos úteis para a vida cristã. E se você deseja aprender alguma coisa a mais, leia Hebreus, leia o capítulo 13, bem desde o comecinho. E aqui, meus irmãos, é como se fosse esse último apelo a esses irmãos para que voltem à adoração, reconhecendo Cristo como Senhor, de fato, das suas vidas, e toda a obra de Cristo como uma obra superior. Então, resgatar essas pessoas de todo aquele sistema de culto levítico. A gente às vezes usa expressões no meio, né, nosso, nós somos o quê? Os levitas de Deus em algumas ações. A gente toma muito cuidado para nem usar essa expressão, ela não é uma expressão apropriada. E aqui nós temos um exemplo que queriam voltar a essa prática do culto e do serviço do templo, e agora isso já havia morrido na cruz. No verso 7 nós lemos, ele conclama aqueles cristãos, né, a observar de uma forma bem respeitosa os seus líderes na igreja, mas ele vai continuar agora quanto mais a Cristo. Ele não usa essa expressão, mas ele vai entrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Havia uma igreja, haviam líderes, mas existiam igreja e existiam líderes porque havia um Senhor, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz pelo pecado deles. Ele diz aí no verso 8 que Jesus Cristo é o mesmo, né? Ontem, ele diz assim, ó, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será assim para sempre. Jesus Cristo, então, a quem a igreja, a quem eles já haviam confessado como autor da sua fé, como autor da salvação, ao qual eles entregaram as suas vidas, é o único. E aqui é importante a gente pensar nesse aspecto, para que não há outro lugar onde eles pudessem repousar as suas almas, ter paz nos seus corações, se de fato não fosse em Jesus Cristo. Saindo de Jesus, eles estavam, qualquer pessoa está perdida, longe do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não pertence a uma linhagem de sucessão sacerdotal que foi estipulada, que foi instituída através de Levi lá atrás. Embora Jesus Cristo fosse um homem, mas ele não era dessa linhagem sacerdotal. Ele nem pertence a essa tribo de Levi. Jesus Cristo, na sua descendência, buscando, né, a partir da sua descendência humana ali, ele nasce de Maria, embora pelo poder do Espírito Santo, ele é originariamente então da tribo de Judá, seria da tribo de Judá. E aqui no verso 8 nós temos uma afirmação em relação a Jesus, que não pode ser aplicada a nenhum outro homem, né, a nenhum outro ser humano dessa terra, e principalmente dentro dos cerimoniais judaicos. Trata de Cristo, ele é imutável. Ele está usando essa expressão aí, uma ideia de Cristo, o caráter de Cristo é imutável. A Bíblia diz que Deus não muda, então ele sempre é o mesmo. E fala também da eternidade. Ele é esse que nos salvou, se fez homem, mas ele é imutável e ele é para sempre o mesmo. Ele não muda de acordo com as circunstâncias. Ele existe desde a eternidade. Por isso, então, ele é confiável, ele é o Senhor do cristianismo, ele é o Senhor das suas vidas, né, para quem o autor está escrevendo essa carta. Ele é superior a todas as cerimônias, ele é o cumprimento perfeito da aliança de Deus, ele cumpre perfeitamente a nova aliança, ele é a nova aliança, ele não muda. Portanto, a fé desses que o seguem e dos seus seguidores, elas também não mudam, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não muda. Por isso, então, ele está acima dos próprios líderes da igreja, que no verso 7 ele fala: respeitem, obedeçam, olhem por seus líderes. Ele é maior, ele é superior, é ele que constitui a igreja e também constitui os seus líderes. Ele está acima de todos eles. Os líderes da igreja, a própria igreja,
ela é transitória, nós somos transitórios porque nós morremos, mas Cristo permanece o mesmo. E aí no verso 9, a advertência, ela tem a ver com a afirmação da superioridade daquele que veio do céu. João usa muito essa expressão, né, de Cristo como vindo lá do céu, ele vindo da parte do Pai. Ele é perfeito na sua obra graciosa de salvação. Então, Jesus Cristo, ele faz todas as coisas de uma forma perfeita. Eles não precisam mais, então, daquela prática dos rituais lá do templo, porque é isso que é o desejo deles, voltar, retornar. Ele vai usar a expressão doutrinas várias, estranhas. Poderia ser até alguma coisa além das práticas judaicas que já estavam adentrando a igreja. Mas Jesus é maior que todas essas coisas. O altar do cristão, então, meus irmãos, é Cristo. Não é lá onde se oferecia os sacrifícios, mas o altar nosso, o altar do cristão, é no próprio Senhor Jesus Cristo. E aí o autor da carta, ele deseja caminhar bem nessa direção, apontando então para Jesus Cristo, que de fato é aquele que morreu na cruz, é o nosso altar. E agora, após a morte de Cristo ali na cruz, por causa e por meio, né, desses judeus, esses judeus que permanecem ainda numa antiga prática, numa antiga aliança, o texto diz que eles são impedidos, permanecendo nessa antiga aliança, eles são impedidos de participar do altar superior, que é Cristo, por meio justamente da cruz. Somente os cristãos, então, podem participar desse altar. Somente em Cristo é possível participar desse altar, esse novo altar erigido em Cristo a partir da cruz. Só eu, só você, só aqueles irmãos que estavam sendo, para quem estava sendo direcionada a carta, podia participar. Então, meus irmãos, para o cristão, para nós crentes, para nós cristãos, a cruz é um símbolo que representa a obra completa de redenção. Não há redenção fora de Cristo. Ele ilustra no verso 11 com a realidade de como se dava a expiação, como se dava o pagamento de uma dívida antigamente, antes, né, de Cristo, o pecado através da velha aliança. Como é que acontecia? O animal era sacrificado, seu sangue era aspergido lá no altar, lá dentro do tabernáculo, no Santo dos Santos, era aspergido lá no propiciatório, que era uma tampa que estava em cima, né, de uma mesa, onde chamava-se ali, né, o lugar santo. Uma vez por ano, isso era feito pelo sumo sacerdote, o dia da expiação. Então era sacrificado o animal, era aspergido seu sangue. E os corpos desses animais sacrificados, o texto está dizendo isso aí para nós, eles eram queimados fora da cidade. Aspergia o sangue, mas o corpo era levado para fora da cidade, significando que esse corpo do animal substituto, né, pelo pecado do homem, ele foi contaminado por causa do pecado. Então ele recebe o pecado, é simbólico, mas ele recebe o pecado e se torna impuro por causa do pecado que cai sobre esse animal. Então usa-se o sangue e pega-se o corpo, né, o restante, a pele, as coisas, e leva para fora, porque ele fica contaminado, precisava ser queimado. Aí todas as pessoas, todos aqueles que tocavam nessa carne, nesse corpo morto desses animais, nessas partes deles, né, eles tinham de banhar-se e purificar depois, porque tocaram naqueles animais que se tornaram impuros, receberam o pecado. Isso ensina, meus irmãos, o quanto o pecado de fato ele polui, de quanto ele suja, de quanto de fato o pecado ele contamina. Assim, a gente vai perceber o que? O corpo, né, o corpo do cordeiro que era sacrificado, ele não desempenhava papel nenhum nessa antiga oferta pelo pecado. Ele não tinha participação, porque ele se torna impuro por causa do próprio pecado que cai sobre ele. Então, esse corpo ele era levado para fora e ele não tem participação. Mas era um cerimonial que temporário. O sentido de Hebreus é apontar que isso era uma sombra que
demonstrava algo maior que viria pela frente ainda. E é isso que esse texto, de certa forma, a carta toda está tentando apontar, está nos mostrando. E aí, meus irmãos, em contraste a esse sacrifício no templo, ali dentro de Jerusalém, Deus, o Cordeiro perfeito, o sem defeito, sem pecado, ele morreu fora dos muros de Jerusalém. Ele vai falar isso aí. Todo o pecado de morte por apedrejamento, todas as pessoas que eram condenadas à morte, deveria acontecer isso fora dos muros da cidade, por lado de fora. Isso aconteceu, por exemplo, quando um filho, ele era desobediente, ele não obedecia aos seus pais, e isso era levado ao sacerdote e era julgado. Então, às vezes esse filho, ele era condenado à morte por apedrejamento por sua desobediência aos seus próprios pais. Isso era feito fora da cidade. Acã foi levado para fora da cidade com todos os seus e lá foi apedrejado. E aí nós vamos pensar o seguinte: Jesus vai tomar sobre ele os nossos pecados e seu sacrifício fora da cidade cumpre a lei que assim determinava. O que fazia com o cordeiro levava lá para fora. Agora Jesus, ele é sacrificado fora da cidade. Ele recebe o pecado de todas as pessoas, de todos os homens, e ele vai para fora da cidade. Mas há um forte sentido aqui nesse texto de sair desse interior da cidade onde ocorriam todos os rituais levíticos. É interessante como o texto vai apontando para a pessoa de Cristo e vai nos levando a pensar também que Jesus Cristo, ele vai levar, indo para fora da cidade, ele vai levar o nosso pecado e lá na cruz ele vai fazer uma obra completa de expiação pelo pecado de todas as pessoas. Lá dentro ocorriam os rituais e lá para fora levava esse corpo. Jesus vai com seu corpo, ele é sacrificado e ele é crucificado fora da cidade. E nessa obra de redenção operada por Jesus Cristo, tanto o derramamento do sangue quanto o sofrimento do corpo formam todo o plano de salvação e base da nossa fé cristã. Então Cristo morre e a ceia, ela representa muito bem isso que nós estamos falando aqui, onde o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele é dado por nós de forma substitutiva e como purificação pelo nosso pecado, tanto o corpo como o sangue. A partir daí, meus irmãos, no verso 13 a gente vai percebendo, nós encontramos esse ponto crucial da identificação do cristão então com Cristo. Este é o apelo de Hebreus em toda a sua carta, o desejo de apontar, de enxergar em Cristo o único e suficiente, superior e supremo Salvador. E a resposta é então sair. Cristo está fora da cidade, ele vai usar essa expressão de sair para fora, desse arraial onde as coisas aconteciam. Trata-se aqui, meus irmãos, de um rompimento com as cerimônias antigas, a partir daquilo que Deus realizou na cruz. A cruz que é vergonhosa, é lá que Deus vai então operar o tão grande livramento das nossas almas, e é por meio de Jesus Cristo. Fora do arraial, o texto usa essa expressão, sair fora do arraial. Ele vai reforçar a ideia de deixar definitivamente esses preceitos religiosos e humanos da comunidade de Israel. Claro que não é apenas isso. E agora abraçar a graça redentora que nos dá esperança, e não somente esperança aqui, mas uma esperança eterna, por meio desse sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Aquilo que eles fazem com os animais, eles pelo menos faziam, e as outras práticas ali dentro dos cerimoniais judaicos, Jesus então já suportou de maneira superior, de uma maneira eficiente e plena na cruz do Calvário. É por isso que nós somos salvos. É por isso que nós adoramos a Deus. Lendo diversos teólogos dentro desse tema, e um deles bem atual, que nós, uns pregadores bem conhecido, que é o Hernandes Dias Lopes, achei muito interessante a citação que ele faz de um outro teólogo, que é Henriksen. E ele diz uma coisa interessante que faz a gente pensar. Quando eu li esse texto, eu pensei nisso aqui.
nós encantamos com a ideia de juntarmos a Jesus no Santo dos Santos. Porém, a ideia de unir-nos a Ele na cruz não nos atrai. Isso é interessante, porque a cruz, de certa forma, ela nos leva, nos traz sentido, a ideia prática de uma renúncia de nós mesmos, e acaba não sendo atrativa. Mas gostamos da ideia do Santo dos Santos. Mas passar pela cruz se torna bem pesado. Então Jesus está lá fora, ele está no monte da crucificação, e é para lá que seus seguidores devem caminhar, sair fora do arraial, ir à cruz de Cristo. A cruz então se mostrou como o escândalo para os judeus. A 1 Coríntios 1:23 fala disso. Mas acima de tudo, o meio de Deus aplacar sua própria ira pelos nossos pecados e nos salvar. Os meios que Deus usa são lógicos, há um sentido nisso, mas a gente fica imaginando quão terrível foi a morte de Cristo ali na cruz do Calvário por causa do nosso pecado. Mas Cristo, sim, então, Ele é a nossa Páscoa, o nosso Salvador, a passagem, a libertação do pecado para uma nova vida. E aí, meus irmãos, 14 em diante, a gente pode deduzir, então, não há nenhum outro fundamento que possa assegurar nossa salvação, se não for Jesus Cristo. Vocês percebem que ele está escrevendo a um grupo de cristãos que eles estão deixando, estão sinalizando que estão deixando a vida cristã, ou a prática cristã, para se associar novamente ao judaísmo. E não há outro fundamento que possa assegurar a nossa fé, a nossa salvação, senão Cristo. E nas circunstâncias presentes nós não encontramos nenhuma segurança. Não há nada que nós possamos nos apoiar em termos de salvação da nossa alma. Dentro dos muros de Jerusalém jamais haverá segurança para a alma, com todas as cerimônias que haviam ali dentro, bonitas, grandes, algumas delas bonitas, bem trabalhadas, bem ordenadas, mas não trazia segurança. E nem sempre aquilo que está se fazendo religiosamente vai trazer segurança de salvação. Só há segurança e só há verdadeira salvação em Cristo Jesus. Então, o judaísmo, com toda a sua prática, com todo aquele cerimonial que eles praticavam, jamais poderá assegurar a graça de Deus no homem. Não há graça, e graça só através de Cristo. A conversão, então, ela se apresenta quando o próprio Cristo nos leva até a cruz pelo poder do Espírito Santo, fora da cidade, e nos coloca aos pés daquele que deu seu corpo e seu sangue por nós. Por que você está aqui? Por que você vem a um culto? Por que você está lendo a Bíblia movido pelo Espírito Santo? Porque Deus transformou a sua vida. É uma obra de Deus e não nossa. Somos conduzidos a uma cidade eterna. O texto está falando isso no verso 14. Nossa nova morada, a ansiosa esperança. Pois o cristianismo, meus irmãos, em seu fim, ela envolve uma nova sociedade espiritual. Simbolicamente, sair da cidade está nos levando junto para Cristo, uma nova dimensão de vida, de olhar, de viver, uma nova comunidade, uma nova cidade. Nós podemos olhar até em aspectos futuros, uma nova vida em Cristo. E o verso 15, onde ele vai terminar, vai ser um apelo a uma mudança de vida, que de fato faça jus a essa nova fé cristã que eles já tinham abraçado, estavam sendo chamados de volta, a nós que abraçamos a fé cristã, uma nova vida, um novo meio, formato de vida, ao nome que nós carregamos de cristãos. Primeiramente, ele mostra que os antigos sacrifícios eles cessaram, e entrou o novo, e entrou o perfeito. E, consequentemente, nos ensina sobre os verdadeiros sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Jesus vai encontrar a mulher samaritana, e ele vai usar a expressão semelhante, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade, porque somos transformados. Não é uma adoração produzida por nós mais, mas Deus produz e nos ensina como adorá-lo. A nova vida em Cristo deve nos exortar
e nos chamar a atenção para essa nova adoração, essa nova forma de adorar a Cristo espiritualmente. Então, diferentemente dos sacerdotes lá do templo, mas de uma forma até comparativa, só que de uma maneira muito mais rica, por mais simples que possa parecer, olha só, devemos também levar nossos sacrifícios a Deus. E ele está terminando falando disso aí. Ele está chamando você que foi salvo, que foi à cruz. O seu altar é a cruz, é Cristo. Você abraçou essa fé, deu testemunho de fé. Você é chamado então a adorá-lo, a adorar a esse nosso Deus. É o sacrifício do servo comprometido com o seu Senhor, aliançado com o seu Senhor, aliançado com Cristo. A nova aliança, rompeu-se a antiga, formou-se a nova para sempre e definitivamente. Um verdadeiro servo, um verdadeiro escravo, é assim que nós somos tornados por Cristo. Por isso, meus irmãos, que ser cristão muitas vezes vai contrastar com muito do que é ensinado no meio dos evangélicos. Não contempla tipos de sofrimento, dor, mas só uma contemplação e uma porção de coisas maravilhosas. Esse tipo de cristianismo que não enxerga, que não leva até a cruz ao sofrimento de fato. Não que você precise sofrer, mas ser cristão pressupõe, já vai pressupor isso. Nós somos chamados a sermos servos, né? Escravos do Senhor, um verdadeiro escravo, lábios que confessam o seu nome, no 15 aí. O sacrifício é de louvor, é de gratidão, adoração contínua, é serviço em todas as formas que o Evangelho nos exortam, né, a fazer. Mas é interessante que ele diz aí que não é pelos meus méritos, não é pela minha fabricação de adoração, não é pela minha mente criativa. Talvez seja muito mais simples, mas nada de que eu fabrico, não tem nada que eu possa fazer para melhorar a minha adoração a Deus, se não for conforme Ele quer. Então não é pelos meus métodos, pelas minhas forças, não é pelo meu poder, se eu tenho, não é para a minha glória. Ele diz aí que é por meio de Jesus que se oferece o verdadeiro e o agradável sacrifício a Deus. Fora de Cristo não há. Então, aquelas pessoas receberam essa carta, eles devem ter entendido isso com certeza, porque a obra já foi feita em Cristo Jesus. Eu quero terminar, meus irmãos, com algumas coisas que eu anotei aqui para a gente pensar, que desejar abandonar o cristianismo não é uma coisa só aqui de Hebreus, não é uma coisa antiga, ela é atual, ela permanece até o dia de hoje. Eu dei um exemplo logo no começo sobre algo que eu presenciei. Ela se dá através de rompimentos com os princípios estabelecidos por Cristo para o seu discípulo. Então quebra-se esses princípios, quebra-se a adoração que deveria ser, né, o que deveria ser a verdadeira adoração, por abandonos, por substituições. São formas de abandonar e deixar a igreja. Talvez quantos, de nós não precisamos receber uma carta dessa, já está escrita, porque almejamos outras coisas, ou acrescentamos mais coisas na nossa adoração. Alguns desistem, alguns constroem a sua fé sobre coisas enganosas, alguns tentam criar atalhos, alguns tentam produzir métodos satisfatórios para ser um bom cristão, alguns recuam, alguns abandonam. Muitos não desejam um cristianismo de renúncia, mas nominal está muito bom. Eu sou da Igreja Batista, está ótimo. Não desejam sair da cidade porque está confortável e cômodo dentro da cidade. Hebreus está chamando a atenção então para um cristianismo que considera o verdadeiro sentido da cruz e do envolvimento do discípulo com essa cruz. Não é apenas citar e cantar a cruz, é você ir à cruz, ajoelhar-se, é você ser participante. É como Paulo diz: já estou crucificado com Cristo. E aí o que ele diz em sequência? E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
Hebreus então está chamando a atenção para o cristianismo que considera o verdadeiro sentido dessa cruz. Infelizmente, nós temos apenas o nosso pecado nessa participação. Nós entramos tão somente com o nosso pecado. Nós entramos destruídos, derrotados, inicialmente derrotados, mortos, incapacitados. Mas graças a Deus que Jesus Cristo entra com a graça e nos salva. São esses, meus irmãos, os servos de Deus. A obra de Cristo foi plena e completa, não ficou incompleta. Não ficou faltando nada para que a gente possa buscar apetrechos e agregar a nossa vida cristã ou a nossa salvação, quem sabe. Está pleno, está completo, está realizado. Somos chamados então a esse sacrifício de adoração a Deus. Que Deus nos ajude, meus irmãos, nas nossas dificuldades, nas tentações, nas lutas pessoais. Deus nos ajude, para que de fato nós possamos enxergar, né, esse Cristo que nos libertou plenamente e nos chama a uma adoração completa, plena, porque tudo que nós precisávamos já foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. E foi Jesus quem morreu na cruz. Foi Ele que deu a sua vida lá na cruz do Calvário. Deus nos fala isso. Não foi uma coisa simples ao dar a sua vida por nós. Foi dolorido. O texto que nós lemos que foi esmagado, aliás, no cântico, né, a Bíblia fala isso também, mas ele foi esmagado. A ideia é de dor, é de profundo sofrimento. A dor de receber sobre si o pecado meu e seu, o pecado da humanidade, dos seres humanos sobre si. Então não foi coisa simples, foi dolorido, foi custoso, mas o Cristo que morre e que vai e que é sepultado ali no terceiro dia, né, no primeiro dia da semana, ele ressurge e ele vive. E Cristo vivendo, o primogênito, ele vive, e a Bíblia afirma que nós, por causa dele também, seremos ressurretos e viveremos eternamente. Por isso, meus irmãos, há sim uma esperança, uma cidade que nos aguarda os filhos de Deus para adorá-lo e servi-lo para todos sempre, sem pecado, sem vontades nossas, sem criatividades, né, humanas, produto de pecado, mas salvos e libertos plenamente, porque ao dar o seu corpo, ele deu todo o seu ser, não apenas o sangue, ele deu a sua vida por nós, ele deu o corpo, né, que na ceia nós exemplificamos, né, com o pão, significa a vida, a pessoa, o ser, né? Mas também ele deu o seu sangue, dentro do seu ser ele deu o seu sangue, que dá a ideia de vida, o que dá vida a este corpo, ele também deu em nosso favor. E isso é representado através dos elementos do trigo, do pão e também da vide, que é o suco, o vinho, em nosso favor. Nós simbolizamos, quando nós celebramos a ceia, estamos simbolizando isso. Nós sempre orientamos que todos que são cristãos, creem em Jesus Cristo, foram batizados, são membros da sua igreja, estão ativos, plenamente ativos na sua igreja, estão trabalhando, hoje estão aqui, mas não, plenamente ligados, relacionando-se com a sua igreja, são convidados a participar. Nós cremos na ceia como um ato simbólico que nos leva a essa reflexão do que Cristo fez na cruz do Calvário por nós, quando ele morre e dá vida, né? Ao Cristo que deu a sua vida, o seu sangue por nós, que hoje nos sustenta em fé, cuida de nós, o Cristo que, de uma forma, uma visão futura, né? Aquele que preparou o novo céu e a nova terra, e um dia nos reunirá com ele para todo sempre. Nós cremos que a ceia simboliza essa obra que Cristo já realizou em nosso favor. E quando nós celebramos, nós somos levados a meditar, a pensar na grande obra redentora do nosso Salvador. Então, meus irmãos, ao celebrar a ceia, se você ainda não está nessa condição, talvez não foi nem batizado, está nesse processo de mudança de igreja, só aguarde.
é melhor que você aguarde para ser batizado, outros aguardem para se tornar membro da igreja, né? Concluir esse processo e a gente poder participar com vocês também num momento futuro da ceia do Senhor. Esse é um momento marcante da igreja. Portanto, é importante que aqueles que estão nessa condição desejem isso, participar da ceia do Senhor. Aleluia ao Cordeiro que venceu. Aleluia, aleluia, Jesus Cristo Redentor. O Cordeiro fel bebeu e seu corpo padeceu. Jesus tomou o pão, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E ele tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Vamos orar a Deus, meus irmãos, e participar desse momento tão importante, tão agradável para nós, embora de grande sofrimento para o Senhor Jesus Cristo, mas tão agradável, tão oportuno para nós. Nosso Deus, bendito seja o Senhor, Pai, que não apenas nos criou ali no princípio, criou todas as coisas, criou o homem, pois criou a mulher, ó Deus, formou a família. Mas, ó Deus, Senhor, nos amou, mesmo nós sendo desobedientes e saindo, ó Deus, ofendendo a Tua santidade com o nosso pecado. O Senhor, ó Deus, providenciou algo que já estava, ó Deus, nos Seus planos eternos. Providenciou a nossa salvação, a nossa redenção, por meio de Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ó Deus, muito obrigado. Nesse momento estamos aqui, Pai, celebrando a grande vitória de Jesus na cruz do Calvário. Estamos, ó Deus, em obediência ao Senhor, trazendo, ó Deus, a nossa própria memória, o ato salvífico do Senhor a favor, ó Deus, dos seus, Pai querido. Muito obrigado. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, porque podemos celebrar tão grande salvação. O túmulo, ó Deus, não o deteve. A cruz, ó Deus, não foi ali para o lugar que ele ficou retido, e nem o sepultamento, nem o sepulcro, mas ele venceu a morte, ó Deus, e ele nos deu a grande vitória da salvação da nossa alma e a vida eterna. Obrigado, meu Deus, estamos celebrando isso, estamos agradecendo ao Senhor por tão grande providência nas nossas vidas. Nós então te louvamos, meu Pai, hoje e sempre, Pai querido, porque o Senhor fez uma grande obra de redenção em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Recebe, Deus, a nossa adoração também por meio desse momento da ceia do Senhor, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Comamos, meus irmãos, o pão. Tomemos o cálice. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, por nos ajudar, nos auxiliar. Meus irmãos, estamos encerrando esse momento.